Olá, meu querido, quero te convidar hoje para estar participando do culto na IBEV. Nós estaremos falando sobre o Cordeiro de Deus, o grande eu sou. Venha participar conosco hoje, louvando ao Senhor e adorando. Você é o nosso convidado. Participe conosco. Mais uma vez, coloque a sua mão no coração. Vamos fazer mais uma oração? Senhor Deus, ó Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor. Ó Deus, nós nada somos, Senhor, sem Ti, Pai. Nossos corações, o Senhor sabe, o Senhor que sonda, Pai. E se não for por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós nada seríamos, ó Deus. Porque foi pelo Cordeiro, Pai. E essa oportunidade de nós estarmos aqui, foi o Senhor Jesus que abriu essa oportunidade, abriu essa porta. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, que o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, o nosso ser, possa ser avivado, Senhor, por Ti, Pai. A Tua palavra possa florescer em nós, ó Pai, que o amor com o qual Tu amaste a Jesus, ó Pai, que nós possamos crescer neste amor, Pai, e entender e compreender, Senhor, essa grandeza, esse mistério, Senhor, para andarmos, Senhor, livres, Senhor, neste mundo, a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a cada um, que a Tua palavra possa entrar, Senhor, abençoar a cada coração, Senhor, para louvor e glória do nome santo de Jesus. Eu te agradeço, amém, graças a Deus. O livro de Apocalipse é um dos últimos livros a ser escrito no Novo Testamento. O apóstolo João, ele foi um dos últimos da igreja a permanecer depois da perseguição. Ele foi exilado para a ilha de Patmos, como nós bem sabemos, e os outros apóstolos já, no período que ele estava preso, todos os outros apóstolos já tinham morrido. Então João foi um dos últimos ali dos apóstolos em ter ficado naquela era, naquele tempo. E ele escreve a carta, ele escreve o livro do Apocalipse. Foi o penúltimo livro, na verdade, né? Porque João, depois que ele tem a revelação do Apocalipse, ele volta para Éfeso. Assim como diz os estudiosos, ele volta para Éfeso, porque ele ficou preso em Patmos mais ou menos entre 1 a 2 anos. O imperador romano Domiciano, né, mandou prender ele lá na ilha. Era um lugar que ele ficava exilado. E eu confesso aos irmãos que ao ler o Apocalipse estava refletindo sobre os 5 primeiros capítulos, eu passei a entender algo maravilhoso. Que João, após ele ter escrito a revelação do Apocalipse, ele volta para Éfeso, e lá em Éfeso ele escreve o Evangelho de João. Nós ouvimos aqui que, para nós entendermos o Apocalipse, nós precisamos entender também e ler Gênesis, Êxodo, faz parte, tudo isso, porque fala da criação, fala de tudo aquilo que nós sabemos que o nosso Deus fez. E eu debruçando sobre a palavra, eu entendi que tem tudo e muito mais a ver o Evangelho de João com o Apocalipse. Porque João era o discípulo amado de Jesus. Era João que deitava no peito de Jesus e recebia conselhos do nosso mestre. Era João, possivelmente, que tinha muitos segredos, um pouco mais além, quem sabe, dos outros discípulos. Porque João, ele era um cara muito bem, que tinha sorte muito bem elevada. Porque se você for ler o Evangelho de João, você vai ver que no capítulo 21 ele fala de si mesmo. Quando eles foram à tumba e Jesus não estava mais lá. Ele fala o discípulo amado, de quem ele mesmo falando dele mesmo. Então João, ele sabia, ele conhecia, ele aprendeu a andar com Jesus e ele sabia muito bem do amor que Jesus tinha pelos seus discípulos. E a gente vai passar muito rapidamente pela primeira parte de Apocalipse.
porque eu não estou hoje aqui para falar nem nada de teologia. Eu não quero falar nada de nenhum tipo de teologia, até porque eu não sou teólogo, eu não estudei teologia. Mas eu aprendi ouvindo, aprendi com a igreja muitas coisas. E eu vou tentar passar para os irmãos algumas coisas que eu aprendi nessa vida minha de conhecimento bíblico. Nós sabemos que para você interpretar muitas vezes o Apocalipse, você precisa entender um pouco de uma parte que fala teologia, que é a teologia sistemática. Quando você pega os escritos da Bíblia, passa por vários livros da Bíblia e até mesmo outras literaturas que são escritas por homens de Deus, e você reúne ideias e ali então você tira a sua visão do que o apóstolo João estava escrevendo. E nós temos muitas visões aí na igreja, são algumas correntes. Mas eu não quero falar sobre isso. Na verdade, eu quero falar sobre o Cordeiro que está sendo louvado ali no livro de Apocalipse. O Cordeiro de Deus. E é Ele o motivo de nós estarmos aqui. É Ele o motivo de você sair da tua casa e render louvores a Deus todos os dias. Porque se não fosse por Jesus, assim como eu falei na oração, nós não estaríamos aqui. É ou não é? Nós passamos pelas cartas às igrejas, no primeiro, no segundo e no terceiro capítulo de Apocalipse, João levando o ensinamento e as exortações para as igrejas. Eu vou mostrar para vocês, vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 1, o nosso versículo tema aqui. Vamos ler o versículo 17 e o versículo 18. A gente pode acompanhar ali, tem ali no slide. Vamos ler dali no slide. E eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Olha que maravilha esses dois versículos. Primeiramente, Jesus aparece a Pedro, a João, e diz a ele: não temas. Não temas, ele caiu como morto. A gente tem na Bíblia vários relatos de homens que tiveram visões e caíram como morto, caíram sem forças no chão, porque a presença e a santidade de Deus, ela é algo que transforma, que faz o homem se constranger e reconhecer a sua pequenez. E quando Jesus aparece a João, ele diz: João, não temas. Eu estou vivo, João. E eu sou o primeiro e o último. Eu acredito que aqui Jesus está dizendo a João que a história está nas mãos dele, para ele não se preocupar, para ele não temer, porque ele é o primeiro e ele é o último de toda a história da humanidade. E ele venceu. E agora ele tem nas suas mãos a chave do inferno e da morte. Jesus foi o homem que pagou o preço das nossas vidas, que pagou o preço do nosso pecado. Ele não pagou ao inimigo como muitos dizem que ele pagou, não. Ele pagou o preço para a justiça de Deus. Porque o nosso Deus não é o Deus que faz e coloca por baixo do tapete as coisas. Quando o Adão pecou, alguém teria que reparar o erro do Adão. Não foi assim? E o Adão deu a quem? A autoridade, o governo? Deu ao inimigo. Tanto que, se nós pegarmos e lermos a Bíblia lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus foi tentado, o inimigo faz uma proposta a Jesus: eu te darei tudo se prostrares e me adorares, porque tudo me foi dado. Foi dado por quem? Pelo homem. E agora, meus irmãos, Jesus fala assim: João, não temos, porque eu tenho a chave da morte e do inferno.
Eu comprei novamente, eu trouxe novamente aquilo que que o homem, o que a humanidade perdeu. Olha só que maravilhoso. Nós, como seres humanos, conhecedores da palavra, filhos de Deus, nós temos o privilégio de saber que nós temos um Senhor das nossas vidas, que é dono da história, que é dono da minha história, dono da tua história, e Ele sabe de tudo, do começo ao fim, de tudo que vai acontecer. Hoje estávamos falando sobre o capítulo 6, e a pastora falou para a gente, por que nós não temos motivo para temer o Apocalipse? E é verdade, não temos motivos para temer o Apocalipse, porque nós temos agora um Senhor que tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. Se você tem o seu coração em Cristo, se você tem dado razão e louvado o Senhor e confessado Ele com seus lábios, com seus atos, Ele é Senhor da sua vida. E muito rapidamente vamos passar lá em Éfeso, onde João ficou, tem agora uma igrejinha. Eles fizeram uma igrejinha, não sei, alguém aqui já visitou? Alguém já conhece lá pessoalmente? Teve esse privilégio? Lá eles fizeram uma igrejinha. Foi lá onde João ficou escrevendo o livro de Apocalipse. A caverna do Apocalipse, chamado a caverna do Apocalipse, é isso mesmo. Encontra-se no meio de uma montanha, na ilha grega de Patmos. Acredita-se que esta caverna marca o lugar em que o apóstolo João recebeu a revelação para escrever o livro de Apocalipse. Tem lá um lugarzinho que eles fizeram, uma igrejinha, tem lá. As pessoas vão lá, fazem turismo, visitam o lugar. E ele ficou lá naquele lugar, gente. Foi o último dos apóstolos. E lá o Senhor apareceu a ele para revelar tudo o que iria acontecer no futuro, né? No presente e no futuro. E eu fiz um videozinho, eu quero que vocês vejam esse vídeo muito rapidamente, porque eu estava debruçando sobre essa história toda, e eu fiz esse vídeo aí. Ó, a ilha de Patmos, ela fica ali, bem nessa cordilheira que é a Grécia. Tem um monte de ilhas na Grécia. Ali tem uma península que é o Mar Egeu, a parte de cima. E aqui embaixo, o Mar Mediterrâneo. Olha, pegou. Aqui embaixo o Mar Mediterrâneo. Aqui, ó, olha, as 7 igrejas da Ásia. Aqui é a Turquia, tá? Aqui é Patmos. Aqui é o Mar Egeu. Aqui embaixo o Mediterrâneo. Hoje vocês vão ter aula de geografia aqui, né? Geografia bíblica, vamos pensar um pouco. Ó, e aí, como nós estudamos, as igrejas ali daquele local, porque João estava lá na ilha de Patmos, escrevendo, e ele mandou a carta às igrejas. E em cada igreja nós sabemos que ele deu uma admoestação, mandou uma admoestação a qual o Senhor pediu para que ele escrevesse aos seus filhos, a igreja mesmo. E algumas igrejas, Éfeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, todas elas que estão aqui, eu coloquei ali movimentando, são próximas, estão vendo? Uma a outra são próximas, assim, de quilômetros a 100 quilômetros de distância, 50 quilômetros de distância. Filadélfia aqui, ó, Filadélfia, Laodiceia agora aqui embaixo, ó, Laodiceia, tudo isso aqui fica na Turquia, gente. Aqui que tem muitos terremotos, na Turquia. Aqui tem uma fenda gigantesca. Olha só, onde que eles estavam. Olha onde que está Israel aqui, ó. Israel aqui embaixo. Vocês lembram aquela expressão de que aqueles homens falaram quando os discípulos estavam alvoroçando o mundo? E eles falaram, esses homens que estão alvoroçando o mundo já chegaram aqui. Olha a distância que eles estavam. Naquela época não tinha internet, não tinha celular, não tinha, era barco só que eles tinham, não era navio, não era iate não, era barco mesmo. Olha a Itália, onde o apóstolo Paulo foi morto. Foi julgado lá e morto. Olha a distância que esses homens levam, a disposição que tinha para pregar o evangelho, naquela época que não tinha celular, não tinha internet.
Às vezes, por quê? Pode ser que você já conheça isso, mas eu estou passando isso para você ver, porque às vezes nós não pensamos, não meditamos nessas coisas e não percebemos o quão grande foi a obra desses nossos irmãos, nossos apóstolos, daqueles que firmaram a base das igrejas, a base da igreja. Então, perceba como esses homens foram usados por Deus. E aí nós vemos a carta às igrejas. No Apocalipse, capítulo 10, ele faz referência quando ele teve a revelação no dia do Senhor. João escuta uma voz como uma voz de trombeta. Alguns falam que esse dia do Senhor é que ele foi levado realmente lá na frente, no futuro. Eu não imagino, não penso assim, eu acredito que esse dia era o dia que eles celebravam mesmo, o domingo ou o sábado, que era o dia do Senhor. E foi nesse dia, no versículo 10, se você ler, foi nesse dia que o Senhor o chamou como uma voz de trombeta por trás. Mas lá no capítulo 4, no versículo 1, João é arrebatado. No capítulo 4, versículo 1, João é arrebatado para ver as coisas aí que haviam de acontecer. Porque ele diz assim, e depois dessas coisas, qual coisas? Depois de ele ter enviado as cartas às igrejas, depois de ele ter escrito às igrejas, depois dessas coisas, eu olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, a mesma voz que falou com ele no primeiro capítulo, falou com ele no segundo, e daí diz para ele, sobe aqui, João, mostrar-te-ei as coisas que depois dessa deve acontecer. Repare que João agora está, eu não sei, mas eu acho que em êxtase de espírito ao Senhor, foi levado em espírito para ver tudo o que mais iria acontecer com este mundo, com a humanidade, logo após ele ter dado as cartas às igrejas. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, de como trombeta, ouviu falar comigo, disse, sobe, João, sobe, e mostrar-te as coisas que depois dessa devem acontecer. O Cordeiro de Deus ali estava, quando João passa a estar na presença de Deus. É aí que a nossa história começa nessa pregação. Porque o apóstolo João descreve uma visão celestial, onde um livro está lá. E esse livro é um livro de 7 selos, que está na mão de Deus, mas ninguém naquele lugar era digno de abrir o livro. Não tinha ninguém no céu e não tinha ninguém na terra digno de abrir aquele livro, para aquele lugar aonde João foi levado. Olha que interessante, que maravilhoso. O Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o Cordeiro que é Jesus Cristo, é o único possível de julgar a humanidade. Você consegue compreender isso? Jesus, ele diz lá em Lucas 19:10 que, porque o Filho, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. É ou não é? E esse Cordeiro agora recebe de Deus o poder para julgar a humanidade. Porque ele venceu, ele foi o único que venceu. Eu não sei qual é a religião que você expressa, eu não sei qual o líder que você segue, eu não sei qual é o seu mentor, mas eu quero dizer para você que lá na visão de João, só tinha um que era digno de abrir aquele livro.
Só tinha um que era digno de abrir o livro, e esse único que era digno de abrir o livro era o Cordeiro. E eu vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra podia abrir e nem olhar para ele. Você já parou para pensar que não existia ninguém mais capaz de abrir este livro? Porque todos nós, diante da presença de Deus, nós não somos nada. Se a santidade de Deus se manifestasse aqui, nós morreríamos, cairíamos como morto. De tão grande que é a santidade de Deus. E quando nós falamos que o homem se separou de Deus, é algo tão caótico neste universo, que todo esse universo, que tudo isso que nós podemos ver, está separado de Deus. Porque Deus é santo, e a Bíblia fala que com Ele não habita pecado algum. Então, por isso que o anjo falou que Jesus venceu. O leão da tribo de Judá. Pode passar. E ele disse: um dos anciões que estavam ali, junto da sala do trono, eram 24 anciões. Um dos anciões levantou e disse: não chore, João. Não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá. Agora o cordeiro, perceba, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, ou 7 chifres em outra versão, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Como morto. Por que essa expressão como morto? Gente, vocês lembram quando Deus falou que Jesus ele nasceria da descendência da mulher e o inimigo feriraria o teu calcanhar? É ou não é? É a expressão de que Jesus pagaria o preço, sofreria e venceria na cruz. Passaria o que passou, como nós sabemos, para nos dar a vida. E ele sofreu, mas ele estava lá na sala, agora, como um leão da tribo de Judá. Agora como alguém que iria julgar a humanidade. Alguém que iria completar a obra de Deus. E aí quero eu passar a falar que João agora, depois dessas revelações todas que ele teve da sala do trono, eu imagino que depois que ele escreveu o livro de Apocalipse, quando ele começa a escrever o Evangelho de João, ele tem agora significados diferentes das cartas. Porque ele começa a escrever o Evangelho agora com sentidos como o Apocalipse. Porque lá no Evangelho, muito obrigado, meu querido. Porque lá no Evangelho, ele começa agora a colocar símbolos também. O Evangelho de João. Tanto que o Evangelho de João, se você ler, você vai ver que tem 7 milagres de Jesus. São 7 milagres que Jesus fez
E também tem lá no Evangelho de João 7 expressões de quem é o Cordeiro. E aí João começa agora a revelar a identidade daquele Cordeiro que lá na sala do trono ele viu. E aí ele começa a escrever o Evangelho de João agora para combater naquela época, depois que ele voltou da ilha de Patmos, para combater algo que estava acontecendo com as igrejas e que estava acabando com o cristianismo. Filosofias, ideias estavam entrando na igreja. E ele começa agora a dizer da divindade de Jesus, do Cordeiro de Deus. E a expressão eu sou, quando Jesus diz eu sou, as declarações o pão da vida. Quando Jesus começa a dizer eu sou a luz do mundo, Jesus começa, o apóstolo João começa agora a escrever as declarações de Jesus, as declarações que o nosso Deus fez aos antepassados, a Moisés, porque quando Moisés foi tirar o povo do Egito, e Moisés estava numa crise de dificuldade a dizer, mas Senhor, para a quem eu vou dizer a eles que me enviou? E o Senhor Deus disse, diga que eu sou e enviou a vós. E aí o apóstolo João começa agora a escrever e a falar dessa divindade do homem Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que lá na sala do trono ele tinha visto. E aí nós temos declarações como eu sou a porta. Eu sou a porta, Jesus dizendo que ele era a porta e era a porta de entrada para o céu. A porta de entrada. Ele também, lá no mesmo versículo, é a porta de saída. E também a porta da provisão. Olha que maravilhoso, porque lá no versículo, João 10, 9, ele diz assim, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, receberá o amor de Deus, sairá livre, liberdade. Porque muitas vezes tem gente que acha que agora nós viramos crentes, somos cristãos, agora nós não podemos fazer mais nada. Agora nós somos quadrados. É ou não é? Eu lembro de quando eu me converti e eu conheci uma turminha que não era muito legal de andar. Mas depois que eu conheci a Jesus, meus olhos se abriram e eu falei, não acredito que eu fiz isso. E aí eu queria falar para eles a liberdade que agora eu tinha. Mas peraí, eles faziam o que eles faziam, eles se achavam livres. Mas eu queria expressar e falar para eles, na verdade agora eu que sou livre, eu estava preso, agora eu sou livre. Porque eu passei pela porta. E também é a porta da provisão, porque ele fala assim, e achará pastagem. Glória a Deus! A porta que você entra, que é a porta do Cordeiro, é a porta que você entra para Deus, é a porta que você sai livre, e é a porta que você é provido. É por isso que o salmista Davi escreveu, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque aquele que anda com o Senhor é alegre até na dificuldade. Aquele que anda com o Senhor canta cânticos, glorifica até na dificuldade.
É ou não é? Ele é a porta. João escrevendo. Ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Jesus diz em João 10:11. E ele diz: o cordeiro, nosso bom pastor, porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Apocalipse 7:17. E olha que interessante, lá, quando nós estivermos com o Senhor, Ele será um lugar, eu não vou falar aqui o que eu penso do lugar, porque eu não quero entrar em questões teológicas, mas será um lugar que nós vamos ter tanta curiosidade, porque nós vamos querer conhecer, que Jesus vai nos levar a esses lugares, como diz ali, para as fontes viva das águas. E olha que interessante, ele é o pastor, e o salmista Davi também disse que ele é o pastor no Salmo 23. Porque se você for continuar lendo o Salmo 23, no versículo 2, ele fala assim, em verdes pastos me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Se você tem o cordeiro como pastor, você é um ser guiado, porque as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. A pastora falou hoje, que se nós lermos a Bíblia, se nós conferirmos as escritas com a escritura, você é guiado por esse pastor. E você ouve a voz desse pastor. Aleluia! Glória a Deus! E é interessante que em João, no Evangelho de João, também tem a passagem em que os discípulos estavam no mar da Galileia. E lá, a onda estava revolta, não estava? Jesus aparece no meio, eles estavam no barquinho, não estavam? Quando é que as águas se acalmam? Quando é que as águas se acalmam? Quando Jesus ordena. Porque Jesus é pastor, Jesus cuida, Jesus sabe nos mares revoltos da nossa vida, Ele sabe aquietar. É só nós clamarmos por Ele. E lá ainda no Evangelho, o apóstolo João diz que Jesus falando, eu sou o caminho e eu sou a verdade e a vida. E continuando, ele também diz que ele é a videira verdadeira. E a videira verdadeira, a passagem do casamento, que só existe no Evangelho de João. Nos outros evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, não tem a passagem do casamento de Cana da Galileia. E lá diz muito bem, Jesus transformando a água em vinho. E a transformação da água em vinho ali estava tendo um grande simbolismo também. Porque Jesus, ele é a verdadeira videira, porque ele é o cordeiro que traz a alegria. O que aconteceu quando acabou o vinho da festa? Ficaram tristes. Aí Jesus vem, transforma a água em vinho, e o que eles falam? Poxa, mas deixaram o melhor vinho para o final? Não foi assim? Sinal de alegria, sinal de que o nosso mestre é a videira verdadeira. Aonde na sua vida está triste? Porque eu vou falar para você, na minha Bíblia, Jesus fala aos discípulos que a alegria deles fosse completa. Se você ainda não leu esse versículo, eu te exorto a procurar na Bíblia. Porque tem um versículo na Bíblia que fala que Jesus quer que a alegria dos seus discípulos sejam completa.
João capítulo 17, se eu não me falha a memória. Lá também no Evangelho de João ele diz que eu sou a ressurreição e a vida. E aqui Jesus fala quando ele ressuscita Lázaro. E é somente também no Evangelho de João que encontramos essa parte da ressurreição de Lázaro. Por quê? Porque ele é o cordeiro que ele tem a chave do inferno e da morte. E aí nem a morte pode parar ele. E Jesus ele só venceu a morte, só vence a morte porque ele venceu. E aí, se você não sabe, mas a expressão dele venceu é porque a morte não pôde pará-lo. Porque qual é o salário do pecado? Qual é o salário do pecado? É a morte. Então o nosso cordeiro era puro. Quando ele chegou diante da morte, a morte olhou, falou, não tem nada aqui que te condene. Aí ele falou, então me dá essa chave aqui, que agora essa chave é minha. E eu vou dar a quem? A todos os que me receberem. Glória a Deus. Aleluia. Amém. E ele ressuscita Lázaro. E de todas estas declarações aqui ditas por Jesus, e o mais interessante, apenas uma delas, ele diz à igreja. Porque a igreja não é a luz do mundo, ou é? A igreja é a luz do mundo? A igreja é a porta? Meus queridos, você lembra quando Jesus disse, vós sois a luz do mundo? Nós não somos a porta, nós não somos a ressurreição e a vida, nós não somos o caminho, a verdade e a vida, nós não somos o bom pastor. Mas Ele nos compartilhou a luz dele. E agora aqui tem uma história muito interessante e muito legal. O sol tem luz própria? O sol tem luz própria? O sol ele brilha sem parar. É ou não é? Até quando está nuvem, o sol está lá. Só não estamos recebendo a luz do sol porque as nuvens tampam. É ou não é? E a lua tem luz? A lua não tem a luz. É ou não é? Mas a lua recebe luz de quem? Do sol. Assim é nós, a igreja. Nós não somos a luz do mundo, mas nós somos iluminados pelo Cordeiro que nos ilumina para que nós venhamos a iluminar as trevas. Porque a lua é da noite. É ou não é? A lua é da noite. E nós estamos... Jesus falou que nós seríamos como ovelha ao meio de lobos. Glória a Deus. E o Cordeiro magnífico Jesus, de quem nós estamos falando, é o juiz final. E também o Pai a ninguém julga. Olha o que Jesus disse. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Ninguém naquela sala do trono era digno de abrir o livro. Se as pessoas parassem para pensar
qual foi a importância de Jesus nessa dimensão aqui terrestre onde nós vivemos, elas sairiam correndo à igreja, sairiam correndo aos grupos de discipulado. Mas o coração do homem não quer a verdade. Porque Jesus, ele é o Filho de Deus. Assim como ele diz que o Pai deu a ele todo o poder agora. Meu querido, já indo para o final, nosso tempo já está se findando. O Cordeiro é digno porque foi imolado e redimiu para Deus um povo de todas as nações. Esse Cordeiro visto em Apocalipse como é o único digno de abrir o livro, é o mesmo eu sou que o apóstolo João estava transmitindo no seu evangelho. Para que os homens daquela época e os homens de hoje também, para que as igrejas naquela época e as igrejas nessa época também saibam da divindade de Jesus e da importância que ele tem neste mundo. Reconhecer Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o grande eu sou, ele merece toda a nossa adoração. Porque eu não consigo, vou dizer para vocês, com um pouco de entendimento que o Senhor nos deu, ver as pessoas ainda se dobrarem diante de pedaços de madeira, ou adorarem qualquer outro tipo de homens, porque se nós formos a Jerusalém, se você for a Jerusalém, você já deve ter ouvido isso. Você vai ver que lá não está mais o corpo do nosso Jesus. Agora, se você for em outras cidades, Estados Unidos, onde tem líderes, eles estão lá. O corpo ainda está lá. E tem as suas capelinhas, e tem lá os corpos embalsamados. O que eu quero dizer com isso? Não é possível nós não reconhecermos que esse Jesus que passou entre nós não conseguimos ver que ele é o Filho de Deus. Porque um homem que passou nesse mundo e fez só o bem, não maltratou a ninguém, fez só o que era reto, e ainda foi crucificado. Esse Cordeiro, que hoje você aprendeu um pouco mais, ele quer abrir os livros do nosso coração. Ele quer abrir o livro da sua história. Ele quer solucionar situações no seu coração que você entregou a outros e não viu resposta. Eu não sei como você tem tratado esse Cordeiro na sua vida. Você não precisa nem chamá-lo pelo nome, porque hoje nós aprendemos que ele é o bom pastor, ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo. E hoje é o momento de nós entregarmos a nossa vida a ele, ao único que é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu faço isso todos os dias da minha vida. Quando eu tenho oportunidade, eu entrego o meu coração.
porque Ele quer governar o nosso coração. Hoje falamos na escola bíblica sobre os cavaleiros do Apocalipse. E a gente tem visto tantos desmandos, governos, os homens lutando pelo poder. E nós perdemos muitas vezes a confiança. Perdemos totalmente a confiança nos homens, nos nossos líderes. Mas é o momento de nós refletirmos como igreja e entregarmos, deixarmos o governo das nossas casas, das nossas igrejas, nossas vidas na mão do grande governador, que é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que venceu, o Cordeiro de Deus que está aqui, o Cordeiro de Deus que pode nos transformar. Amém, meu querido? Se você quiser conhecer mais esse Cordeiro, hoje é o dia de você entregar a sua vida. É a oportunidade. O Senhor te trouxe aqui hoje porque esse Cordeiro é vivo ainda. E como eu falei, ele não está morto, o corpo dele não está lá. Ele ressuscitou e ele diz que todos nós que fazemos parte dessa igreja iremos ressuscitar com ele um dia. E é tão atual, e eu preciso dizer isso aqui. Eu, como um desigrejado há 3 anos atrás, 10 anos desigrejados, ia para o meu quarto, eu fazia a minha oração, Deus, Ele me ouvia, mas eu não desfrutava da bênção que Deus derrama sobre a sua igreja. A bênção do crescimento, a bênção de que toda a tua casa será salva. Eu não sei como você tem refletido sobre a igreja na sua vida, mas eu quero dizer para você, você precisa e tem que marcar, porque isso não acontece voluntariamente no nosso coração. Você tem que marcar, você tem que vir à casa do Senhor, você tem que vir à igreja, a esse lugar onde nós nos reunimos. E é aqui você vai ser abraçado, aqui você vai ter a presença do Cordeiro junto de você. E algo novo eu tenho certeza que acontecerá na sua vida. Pode fechar os seus olhos, vamos fazer uma oração. E se você hoje quer ter um compromisso com o Senhor de verdade, falar: Cordeiro, entre na minha casa, Tu és o bom pastor, entre na minha vida, sara as minhas feridas, faz de mim um novo homem, faz de mim uma mulher nova, faz de mim um filho novo, faz de mim um bom empregado, faz de mim a quem o Senhor quiser. Mas eu quero totalmente ser entregue e governado por Ti. Se você quiser levantar sua mão, peço aos irmãos que fiquem com os seus olhos fechados. O Senhor Jesus te ama. E a Bíblia fala que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E quando Ele disse isso, Ele estava dizendo a um homem que tinha dinheiro, era um homem que tinha condições financeiras boas, que era Zaqueu. Mas até Zaqueu reconheceu que ele precisava de Deus. E o Senhor disse a ele: hoje entrou salvação nessa casa, porque eu vim buscar e salvar o que se havia perdido, porque eu tenho a chave da morte agora e do inferno nas mãos, assim diz o Senhor. E se você quer dar o controle da sua vida a Ele, hoje é o dia, eu tenho certeza que o Senhor guiará a sua vida. Senhor Deus, Pai querido, o Senhor sabe de cada coração, meu Deus. Cordeiro de Deus, que venceu e que nos deu vida. E assim como temos aprendido, Pai, que um dia estaremos contigo.
Ó Pai, nós queremos declarar, reconhecer, dar a razão a Ti, Senhor, e testemunhar, Senhor, ao nosso coração e ao coração daqueles que estão à nossa volta, que o Senhor é o único caminho, é a única verdade, a única vida, e a quem nós precisamos, de quem nós precisamos para viver neste mundo e no mundo vindouro, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, eu te louvo. Restaura, Senhor, reconcilia, fortalece, enche o coração desse meu irmão, dessa minha irmã, Pai. Que eles possam voltar, que eles possam estar guardando essa mensagem, essa palavra no coração a cada dia e viver contigo, Senhor, eternamente, para um dia nos encontrarmos lá naquele lugar onde terá águas, rios de água viva, e a qual o Senhor, o nosso pastor, nos guiará. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu te agradeço. Amém e graças a Deus. Quero agradecer a você que assistiu o culto da IBEV. Você é nosso convidado sempre de estar presente. Deus abençoe a sua vida e o Senhor possa estar te abençoando. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas para que o reino de Deus seja edificado.